Olá, pessoal. Vamos iniciar mais uma aula aí do nono ano do ensino fundamental. Nós vamos continuar conversando aí sobre o continente asiático. Vamos relembrar o que nós aprendemos na aula passada. Na aula passada, nós falávamos sobre os aspectos naturais do continente asiático. Nós finalizamos o assunto dos fatores climáticos e definimos os principais tipos de clima e de vegetação do continente. A partir da aula de hoje, nós vamos iniciar o estudo dos aspectos humanos. Hoje nós vamos falar sobre população, densidade demográfica, país populoso, né, crescimento vegetativo. Então, vamos lá. E ele tem uma grande diversidade étnica também. As imagens da apostila, elas tentam exemplificar essa diversidade étnica, certo? A imagem número 1 aí, nós temos as geishas no Japão. A imagem número 2, ópera chinesa em Pequim. Na imagem número 3, hinduístas místicos no Nepal. E a imagem número 4, aí, muçulmanos, né, no Paquistão. Dá pra gente ter um pouco aí da ideia da diversidade cultural desse povo. Lembrando que o conteúdo da página da aula de hoje vocês podem encontrar na página 230 da apostila. Vamos falar então da população do continente asiático. O continente asiático é o mais populoso, a gente acabou de dizer no slide anterior, mas ele tem quanto de habitantes? 4,6 bilhões de habitantes, dados aí de 2018. Então, mais da metade da população do nosso planeta reside na Ásia, 59%. O que seria isso? Se a gente pegar uma amostra de 10 pessoas do mundo, aproximadamente 6 residem na Ásia. Se a gente pegar os 6 países mais populosos da Ásia e somar a população deles, vai dar 3,5 bilhões de habitantes, o que vai ser 46% da população mundial. Quase metade da população mundial reside em apenas 6 países. Esses 6 países estão na Ásia. Se a gente somar, então, a população da China com a Índia, que são os dois países mais populosos do continente e também são os dois países mais populosos do mundo, vai dar 2,74 bilhões de habitantes, certo? Ou seja, isso vai corresponder a 36,5% da população mundial. Um pouco mais aí de 1/3 da população mundial reside nesses dois países. Tem-se uma projeção que a Índia se tornará aí o país mais populoso, ultrapassando a China. E nós temos um caso específico aí do Japão, né? O Japão ele tem uma população estável, o Japão é um país populoso, mas com tendência à redução, né? Tem passado aí por um processo de envelhecimento da população. No gráfico aqui embaixo, né, nessa cor laranja, no canto inferior esquerdo, nós temos aí alguns países mais populosos do mundo em 2018. Os países aí do continente asiático. Quais são esses 6 países? A China, a Índia, Indonésia, Paquistão, Bangladesh e Japão, que é o 11º aí. É a soma desses 6 países aí que dá 46% da população mundial. Continuando, vamos falar então aí do povoamento, a densidade demográfica. O continente asiático é um continente muito povoado, certo? Ou seja, tem uma densidade demográfica alta, uma média de 102 habitantes por quilômetro quadrado. No entanto, essa distribuição ela é irregular. Nós temos áreas aí com 1 habitante por quilômetro quadrado e temos áreas com 1.000 habitantes por quilômetro quadrado. Então, as regiões mais áridas, né, mais secas e frias, como o deserto de Gobi, na Sibéria, tem-se aí uma menor densidade demográfica. E nós temos já regiões muito povoadas, com uma alta densidade demográfica, como é o caso dos vales dos rios Gange, na Índia, e amarelo e azul na China. Nesse mapa aí vocês podem observar, de acordo com a tonalidade ali da legenda, a quantidade de habitantes por quilômetro quadrado que tem nessa região. A gente observa aí na China e na Índia, são os países aí mais densamente povoados. Quanto mais escura a tonalidade, mais densamente povoado. Quanto mais clara a tonalidade, menos densamente povoado, como a gente observa lá ao norte do continente, na região da Sibéria. Continuando, falando agora sobre o crescimento populacional na Ásia, a Ásia ela tem um alto índice de crescimento vegetativo, apesar de ter períodos aí de emigração. Emigração é quando a população sai de determinada região, ela emigra, né? Está saindo, deixando o local. Qual que é a definição de crescimento vegetativo? Vamos ler aqui no canto superior direito aqui, né? Essa parte aí na tela de vocês que está com fundo na cor amarela.
O crescimento vegetativo, ou também chamado de crescimento natural, é a diferença entre a taxa de natalidade e a taxa de mortalidade de um determinado lugar ou de um país. Geralmente ele é expresso aí numa porcentagem, certo? Então tem uma taxa de pessoas que nascem e uma taxa de pessoas que morrem. Então a diferença entre essas duas taxas gera aí o crescimento vegetativo. A imigração numerosa, poucos países receberam, ou seja, a Ásia não é um continente aí que recebe muitos imigrantes. Poucos países receberam aí essa imigração numerosa. Não é como o continente europeu, por exemplo, que tem uma imigração muito grande. Atualmente acontece aí o declínio do crescimento vegetativo na maior parte dos países, né, do continente asiático, certo? Continuando aí. Os fatores que contribuem aí para esse baixo crescimento vegetativo. Uma maior urbanização, ou seja, mais pessoas residindo em áreas urbanas, e o acesso aí às políticas de controle de natalidade. O crescimento vegetativo superior a 2% ao ano, ele só acontece aí em alguns países. Então, também está passando aí por uma transição demográfica ao continente. As causas que fazem com que esses países tenham aí um alto crescimento vegetativo, uma alta taxa de crescimento vegetativo. São os desníveis socioeconômicos entre as nações, as diferentes influências culturais entre elas, políticas e religiosas. Nós temos aí nesse gráfico a Ásia, ranking mundial dos extremos de crescimento vegetativo em porcentagem em 2017. Nós temos aí os países industrializados e a taxa de crescimento vegetativo. Olha só, Coreia do Sul, 0,48, Taiwan, 0,17 e Japão, 0,21. São os países ali industrializados da Ásia e olha só a posição deles no ranking mundial, né? Eles estão bem lá embaixo no ranking do crescimento vegetativo, ou seja, o crescimento vegetativo está abaixo. Agora os países aí com rápida urbanização, né? Passando aí por um processo de urbanização rápida. Temos aí a Indonésia, Turquia e China, né? E a taxa de crescimento vegetativo deles também é abaixo de 1%. Eles estão ali com a Indonésia, a Turquia, numa região ali um pouquinho mais para baixo também desse ranking. E aí os países pobres. O Iraque é o 17º país do mundo com maior taxa de crescimento vegetativo. Ou seja, a população tem crescido. Afeganistão e Iêmen, certo? Continuando. O crescimento vegetativo dos países asiáticos industrializados, aquele primeiro grupo que a gente viu, que é Coreia do Sul, Taiwan e Japão. No Japão, a elevada e antiga industrialização e urbanização promoveu aí a queda do crescimento vegetativo. Então, desde muito tempo, já o país já é urbanizado e industrializado. Então, isso fez com que o Japão tivesse uma taxa de crescimento vegetativo negativa. Isso faz com que se diminua a população. E a Coreia do Sul e Taiwan, eles passaram por um amplo processo aí de urbanização e modernização industrial, o que resultou aí na redução das taxas de natalidade desde a década de 1970 até os dias atuais. Então esses aí são os fatores, né, que contribuíram para que esses países aí industrializados asiáticos tenham aí um índice pequeno de crescimento vegetativo, uma diminuição aí da sua população. Agora vamos falar aí do crescimento vegetativo dos países asiáticos pobres e com rápida urbanização. Os países com rápida urbanização, que são os que estavam no meio da tabela. Tá ali, ó, Indonésia, Turquia e China, certo? Eles são países subdesenvolvidos e de rápida urbanização no final do século XX. Ou seja, no final do século XX aí começou esse processo de urbanização. É comum às vezes a gente confundir, né, principalmente no cenário atual, a gente ouve falar muito da China, né? Às vezes a gente confunde achando que é um país rico. A gente não pode esquecer que a China é, sem dúvida, uma das maiores potências econômicas do mundo. É um país muito industrializado, mas ele ainda enfrenta graves problemas sociais. Então é um país emergente. Os países emergentes são países subdesenvolvidos. Então a China ainda não é considerado um país desenvolvido, apesar de ser uma potência econômica e muito industrializada. É importante essa observação, certo? Então, aí, por esse processo de urbanização pelo qual passou o país, né, aumentou os custos para a criação dos filhos e também aconteceu aí uma inserção maior, né, das mulheres no mercado de trabalho. Então, o mercado de trabalho feminino aumentou, certo? Isso fez com que acontecesse o quê? A
as quedas das taxas de natalidade, né? Começaram a nascer menos filhos, né? E, consequentemente, aí, do crescimento vegetativo, certo? E os países pobres, Iraque, Afeganistão e Iêmen, por motivos religiosos ou pela baixa urbanização, ou seja, a boa parte da população reside aí no campo. Então, esses aí são os motivos que levam esses países a terem um alto crescimento aí vegetativo, certo? Atividade 1. Vamos tentar resolver essa atividade aqui. A pirâmide etária é um gráfico que expressa a estrutura da população de um país, permitindo a observação da divisão da população entre homens e mulheres por faixa de idade. Analise as pirâmides etárias a seguir, referentes a Japão, Indonésia e Afeganistão. Esses países asiáticos eles têm características distintas. Enquanto o Japão se encontra entre os países industrializados do continente, a Indonésia passou por uma rápida e recente urbanização e o Afeganistão apresenta aí uma baixa taxa de urbanização e alto índice de pobreza. Ou seja, nessa atividade aí tem um país de cada grupo, um país industrializado, certo? Um país de urbanização recente e um país pobre. Continuando aí. De acordo com o que estudamos, explique como esses processos de industrialização e urbanização influenciam a estrutura da população de cada país e como essas diferenças se expressam em cada uma das pirâmides etárias, certo? Essa é a atividade 1, que a gente tem ela aí na página 232. Vamos observar cada uma dessas pirâmides. Vamos olhar ali para a primeira pirâmide, a do Japão. No centro da pirâmide, observem, começa de 0 a 4, vai subindo de 5 a 9, de 10 a 14. Esses números são a faixa etária. Então, faixa etária ali de 0 a 4 anos. Aí tem a barrinha vermelha para o lado direito e a barrinha azul para o lado esquerdo. A barrinha azul, são os homens. E a barrinha vermelha, ela indica aí a quantidade de mulheres nessa faixa etária, certo? Vamos pegar uma faixa etária ali em específico. Olha só, de 65 a 69, né? Uma faixa etária aí já considerada terceira idade, né? Olha só, são as maiores barras que se tem, tanto para as mulheres quanto para os homens. Então, o que a gente observa aí nessa pirâmide do Japão, essa primeira? Qual a base está mais larga em que ponto? Né? Desculpa, a pirâmide está mais larga em que ponto? Na base, no meio, no topo, né? A gente observa aí uma base mais fina, ou seja, essa pirâmide indica que tem uma população jovem pequena. Conforme ela vai ficando mais larga, então vai se dizendo que se tem uma população adulta ou idosa. No caso do Japão, nós temos aí uma população idosa, né? Porque o topo ali da pirâmide é a região em que se tem a parte mais larga. Na segunda pirâmide aí a gente observa a Indonésia. Essa pirâmide é igual à pirâmide da esquerda ou não? Não. A gente vê ali no topo da pirâmide, na região mais alta, a partir da faixa etária dos 60, 65 anos, uma grande quantidade de homens e mulheres? Não. A gente vê onde essa parte é mais larga aí? A gente vê mais ali no meio da pirâmide, que indica os adultos, né, ali de 35 a 39, 40 a 44, e na base também. Então indica aí uma população jovem e adulta no país da Indonésia. E a terceira pirâmide do Afeganistão, a gente vê aí o topo extremamente fino e a base extremamente larga, né? Então a gente tem aí uma população muito jovem. Essa pirâmide, ela mostra que a taxa de mortalidade nesse país deve ser bem alta, né? Ou seja, as pessoas não conseguem atingir ali uma boa expectativa de vida. E tem também aí uma taxa de natalidade provavelmente muito alta, como a gente observa ali a quantidade da população de 0 a 4 anos, que está ali em 2,4 milhões. Essa medida é em milhões. Então, com base no que nós aprendemos, vocês vão fazer essa associação do porquê que o Afeganistão aí tem uma base mais larga, né? Ou seja, uma população mais jovem. O que isso tem a ver com a industrialização? O processo de industrialização e urbanização, ele traz mais qualidade de vida ou não? Melhora a expectativa de vida ou não? E a questão de não se ser um país urbanizado, né? Ser um país rural, né? Ou um país que não é industrializado. Isso diminui a expectativa de vida das pessoas ou não, né? Os fatores aí que estão relacionados à vida urbana e à industrialização, eles podem interferir na pirâmide etária de um país, né, na composição dessa população? É isso que vocês vão ter que responder nessa atividade. Pessoal,
Para a aula de hoje o conteúdo é apenas esse, né? Nós estudamos aí um pouco das pirâmides etárias, dos países populosos, né? E conversamos aí sobre esses 3 grupos de países, né? O porquê que eles têm determinada taxa de crescimento vegetativo. Espero que vocês tenham aí compreendido o conteúdo dessa aula. Qualquer dúvida vocês podem direcionar ao tutor do grupo de vocês. É isso e bons estudos. Até a nossa próxima aula.